Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos estão alegres de estar aqui nessa noite, irmãos? Amém? Se não estiver alegre ainda, mas vai ficar, em nome de Jesus. Viemos aqui para nos alegrar nessa noite, para ouvir a palavra, e vamos sair daqui alegres em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus para conosco nesta noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero ler alguns versículos. Isso encontra Atos 27. E eu quero ler versículo 22. Deixa eu ver onde tem aqui. Atos 27, tá, irmãos? Atos 27, versículo 22, 25, 36 e 37. Os irmãos encontraram? Amém? Versículo 22. Mas agora vos ademoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Versículo 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Versículo 36 e 37. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Glória a Deus. Irmãos, podeis estar sentados. Então, meus irmãos, quando eu recebi a oportunidade para estar aqui nessa noite, para meditar com os irmãos na palavra, me veio à mente essa passagem bíblica e também me veio um tema sobre essa passagem, que o tema é Vencendo o Desânimo. Esse é o tema que eu vou estar meditando com os irmãos nessa noite. Vencendo o desânimo. Por que falar de desânimo, pastor? Porque o desânimo é uma coisa que já atingiu todos nós. Nesse momento pode ter alguém de nós aqui que está desanimado com alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo hoje. E o irmão ou a irmã está desanimado. Então, o desânimo, ele vem em nossas vidas, mas nós precisamos vencer o desânimo, irmãos. Nós não podemos continuar desanimados. Não. Nós temos que continuar alegres, felizes, e sabendo que a vitória vem do Senhor. É o Senhor que nos concede a vitória. Então, estar desanimado é algo que é uma condição que nós precisamos de sair rápido. E digo que, nos dias atuais, irmãos, na nossa igreja, não só na nossa igreja, mas em várias igrejas, devido à pandemia, muitos irmãos ficaram em casa, inclusive eu, porque no início foi muito forte, foi muito difícil. Inclusive, tendo convênio ou não tinha como ser atendido, porque o serviço de assistência médica realmente estava esgotado. E aí, por isso, muitos até hoje não voltaram. Ficaram em casa. E aí, quando diz, vamos à igreja, estou sem coragem, estou desanimado. Isso aconteceu e acontece. Eu, por exemplo, quando fiquei esse tempo sem vir à igreja, eu estava angustiado, porque eu gosto de estar na igreja. Aqui é o lugar onde eu me sinto bem, é na casa do Senhor.
tenho prazer em estar aqui. Eu não venho aqui apenas por uma obrigação. Tenho as minhas responsabilidades aqui, como um dos pastores da igreja. Mas eu venho aqui para adorar o Senhor porque eu me alegro muito em poder estar aqui para glorificar o Senhor. É tão bom sair de casa e dizer, vamos à casa do Senhor. E aí nós podemos dizer, como o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem um convite melhor do que esse, irmãos? Para estarmos aqui? Não tem. E é por isso que nós precisamos vencer o desânimo. Ah, pastor, mas nunca fiquei desanimado nem um dia na minha vida. Oh, que maravilha, hein, irmão? Que maravilha, hein, irmã? Glória a Deus. Significa que você nunca teve problemas, que aos seus olhos parece que não tinha solução. Porque quando o problema vem, quando a enfermidade vem, e que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não tem solução, ficamos angustiados, ficamos tristes, ficamos desesperados. O desânimo traz tudo isso. Viu? E isso são várias coisas, são vários acontecidos que nos deixam desanimados. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para falar ao meu coração e ao teu coração. Porque essa é a vontade do Senhor para conosco. Então, meus irmãos, os irmãos podem perguntar, mas o que é? O que é desânimo? E eu fui pesquisar e está aqui. O desânimo é uma sensação desagradável que ninguém gosta de sentir. É intensa a ponto de retirar a graça de atividades e interesses amados. Além disso, é um sinal comum de depressão. Desânimo é um sentimento que traz você para baixo e os deixa sem vontade de concluir os seus afazeres habituais. Ah, vamos à igreja? Vou não, estou desanimado. Vamos hoje evangelizar? Não vou não, estou desanimado. Ah não, eu preciso de que eu tenha ânimo. O desânimo é tão prejudicial à nossa vida, irmãos, que muitas pessoas hoje estão desempregadas e não procuram mais empregos. Procuraram tanto e não conseguiram que ficaram desanimados. Ainda que alguém diga, olha, em tal lugar você pode conseguir um emprego, mas a pessoa está desanimada. Não vai. E são muitos. Isso aí foi pesquisa recente, de que a quantidade de brasileiros que tem desempregados, que aparecem na pesquisa, tem um outro tanto que já estão desanimados e não procuram mais. Não procuram mais emprego. E o que causa desânimo? Muitas dessas coisas que eu já falei, né? Não é incomum que o desânimo se instale a partir de algo que nos mostra que nós mesmos criamos, tais como um medo infundado ou uma mera incerteza, que também pode fazer com que nos sintamos desencorajados. Olha só, mesmo quando tudo está indo bem. Da mesma forma, isso também ocorre quando temos um problema real e enxergamos sua gravidade. E é aquilo que eu falei. Muitas das vezes, nós ficamos desanimados porque o problema existe, ele está ali, precisa ser resolvido, mas aos nossos olhos não tem solução. Não tem. E se tem uma coisa que deixa o homem desanimado e triste, é dívidas, irmão. Dívidas. A pessoa contrai uma dívida e depois, achando que vai pagar no tempo certo, não vai ter dificuldade, mas acontece um contratempo e aí a pessoa fica desesperada e desanimada. E agora, Senhor, como é que eu vou sair dessa situação? O que eu faço para sair? É complicado.
Então, irmãos, como vencer o desânimo? A resposta está em Deus. Para vencer o desânimo, só Deus para nos ajudar. Mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer para vencer o desânimo. Porque vencendo o desânimo, irmãos, nós vamos vencer muita coisa ruim na nossa vida. Sim ou não? Muita. Viu? O desânimo desencoraja o homem e a mulher, irmãos. A pessoa desanimada não tem coragem para batalhar, não. Se deixa ser vencido por coisas que, se ele tivesse no seu estado normal, jamais ele seria vencido. Mas ele está desanimado. Aconteceram coisas que ele ficou desanimado, que ela ficou desanimada. E aí, irmãos, só resta uma solução. Correr para os pés do Senhor. Orar. Pedir orientação, pedir força. E dizer, Senhor, não me deixa sozinho nessa situação. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso. E é por isso, irmãos, que nós não podemos ser ricos, muito ricos, porque senão vamos esquecer de buscar a Deus. Sabia? E Provérbios diz que nós também não podemos ser muito pobres, porque senão nós vamos até blasfemar de Deus. Então, nós precisamos de ser equilibrados. E o nosso Deus é poderoso para equilibrar nossas vidas em todos os sentidos. Ele pode equilibrar as nossas vidas. Aleluia! Irmãos, quando nós estamos com a vida no altar, a nossa vida está equilibrada. Contratempo acontece, vão acontecer, mas nós jamais seremos vencidos. Jamais. Então, meus irmãos, o texto que eu escolhi para meditar aqui com os irmãos, tem outros textos. Paulo estava numa situação difícil. Ele estava em um navio, não só ele, mas com ele estava também, que estavam naquele navio, 276 pessoas. E o navio estava prestes a naufragar. E nos diz essa passagem bíblica que eles ficaram dias e dias que não via o sol, que não via a lua, que não via as estrelas, e o navio à deriva. Então todos foram alcançados pelo desânimo a tal ponto de dizer, nós não vamos sair dessa com vida, nós vamos morrer. Todos. E ficaram vários dias sem comer. Só que ali no meio daquele povo existia um servo de Deus, irmãos. Existia um homem que tinha comunhão com Deus. Existia um homem que ele estava ali, mas os anjos do Senhor estavam ali com ele. Aleluia! Todos desanimaram. E não era só um ou dois ou três, não, irmãos. 276 pessoas. Vocês já pensaram essa situação, irmãos? A tal ponto de ninguém querer se alimentar? Perderam o ânimo, a coragem, a fé, a confiança, que não queriam nem se alimentar mais. Já tinham se entregado. Mas o servo de Deus estava fazendo o quê? Estava orando. Estava em comunhão. Estava buscando uma resposta de Deus. Aleluias. E ele disse aqui, olha só, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo pelo que me foi dito. Vai acontecer do jeito que me foi dito. O anjo do Senhor falou para Paulo, olha, o navio vai perecer, mas nenhum de vocês vão perecer. E para se cumprir a palavra de Deus, a situação ficou tão ruim que teve um momento que eles, quando avistaram a terra e ancoraram o navio, a proa do navio se desfez e aquelas autoridades disseram, vamos matar todos para que eles não fujam. E ali está Paulo novamente intercedendo.
por aqueles homens que estavam ali com ele. Irmãos, Deus estava tanto com ele que a autoridade daquele navio, para poupar a vida de Paulo, resolveu poupar a vida de todos. Para se cumprir o que o anjo de Deus tinha dito para Paulo. Não vai perecer ninguém, não vai morrer ninguém. Aleluia! Numa situação daquela. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem um poder tão edificante, que até os ímpios que estavam ali, que não tinham ânimo nem para se alimentar, após ouvirem o homem de Deus, com as promessas que veio de Deus, eles agora tiveram coragem para se alimentar e criar um novo ânimo. Foi Deus que fez isso, irmãos. Porque o certo era não escapar ninguém. Era naufragar todos junto com aquele navio. Mas o Senhor estava ali. Eu não sei qual é a sua situação hoje, meu irmão e minha irmã. Como é que está o seu ânimo? Como é que está a sua situação financeira? Ou até mesmo conjugal? Eu só sei que o Senhor está contigo, onde você estiver. Deus, o Deus que nós servimos é maior do que o meu problema e do que o seu problema. Ele é maior. Ele tem vitória para mim e para você, irmão. Ele tem vitória para nós. Os problemas virão, mas nós não vamos naufragar com eles nunca. Você crê nisso? Você crê, irmão? Ou já se entregou? Hein? Nós somos soldados de Cristo, irmãos. Nós estamos aqui para batalhar. E não é para perder a batalha, não, é para vencer. Nós somos vitoriosos em Cristo. Aleluia. Então, irmãos, uma das receitas boas para vencer o desânimo é a palavra de Deus. É a comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, a promessa de vitória para os que buscam o Senhor. Lutar contra o desânimo tem a garantia de vitória. E aí, nós vamos para Josué capítulo 1, versículos 1 e 2 e versículos 6 e 9. Olha só o que está aqui. Glória a Deus. Então, meus irmãos, olha só, versículo 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, meus irmãos, Josué, como nós vimos aqui, ele era servo de Moisés. Moisés era servo do Senhor. Então, Moisés é que liderava tudo, ele mandava em tudo. Digamos assim, ele era um líder e chefe ao mesmo tempo. Então, Josué seguia ele, mas, irmão, existe uma grande diferença entre ser líder e ser liderado. Então, de repente, Josué agora tinha que liderar, não era uma igreja, mas era uma nação inteira. E o Senhor disse para ele: é agora. Então, meus irmãos, diante de um grande desafio, o que fez o Senhor com Josué? O Senhor trabalhou o ânimo dele, porque era um desafio enorme. Meu Deus, era a nação de Israel, que agora ele tinha a responsabilidade de conduzir eles para entrar na terra prometida. E o primeiro entrave que estava ali era o Rio Jordão. E o Senhor disse: é agora. Então, irmãos, o Senhor tratou de trabalhar o ânimo de Josué. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Então, para sair de uma situação ruim,
Nós temos que nos esforçar, irmãos. Esforçar e ter bom ânimo. Isso significa que, naquele tempo, já existiam muitas pessoas que estavam desanimadas. E o Senhor, sabendo disso, disse logo para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Porque tu vai fazer entrar, esse povo vai entrar na terra prometida. Viu, Josué? Mas para isso você precisa de mostrar que você tem coragem, que você tem ânimo, que você tem vontade de batalhar. Viu, meus irmãos? Muitas das vezes, nós queremos receber tudo da parte do Senhor. Queremos até um cargo ministerial. Mas não queremos trabalhar, irmãos. Nos falta coragem. Nos falta ânimo. Mas o Senhor está dizendo para Josué: esforça-te. Aleluia. É tão bom ver uma pessoa esforçada, não é, irmãos? Nós vemos exemplos aí de muitas pessoas que são formados hoje, que são doutores, devido ao seu esforço. Nasceu e veio do nada. Mas nunca se deixou vencer pelo desânimo. Sempre foi animado, sempre foi batalhador, sempre foi batalhadora. E sempre se esforçaram para chegar onde chegaram. Sempre se esforçaram para vencer. Esse negócio de vencer a batalha sem guerrear, irmãos, isso não existe. Esse negócio de alcançar vitórias deitado é impossível de acontecer, não é? É muito difícil. Então o Senhor disse para Josué: esforça-te. E o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. O Senhor estava dizendo: eu sou responsável por você. Eu te mandei. Agora você tem que fazer o que eu te mandei fazer. Em outras palavras. Irmãos, esse negócio de receber ordem e não cumprir, isso não acaba bem. Não acaba bem. Eu já vi tantas pessoas que fracassaram na fé porque dizem, batem no peito e dizem: eu não estou aqui para obedecer homem. Eu não faço o que o homem me manda fazer, ainda que seja o meu líder. Então, irmão, o fracasso é certo, ué. Você não obedece nem ao seu líder. Vimos aqui a situação de Moisés e de Josué. Um era servo do Deus vivo e o outro era servo do homem que era servo do Deus vivo. E se Josué não obedecesse Moisés, Deus tinha escolhido ele? Nunca. Jamais. Então, irmãos, é bom dar ordens, mas melhor do que isso é obedecer. O obedecer é melhor do que sacrificar, não é isso que nos diz a palavra do Senhor? Então a situação não era fácil, irmão. Era muita gente. Josué sabia o quanto Moisés tinha sofrido com aquele povo no deserto. E eu sei que ele disse: Senhor, agora sobrou para mim. O Senhor estava dizendo para ele: olha, tenha bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Que promessa maravilhosa. Irmãos, todos nós que temos responsabilidades na casa do Senhor, que recebemos cargos na casa do Senhor, não devemos duvidar que isso veio de Deus, não, irmãos. Porque para trabalhar nessa obra aqui, sem ser chamado, não permanece. Pode até tentar, mas não permanece. E ainda que continua fazendo coisas erradas. Coisas que não agradam ao Senhor, como existem muitos. Que estão aí fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Mas não é isso que nós queremos. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem algo melhor para nós, irmãos. Deus tem bênção para aqueles que são obedientes. Deus tem vitória para aqueles que são batalhadores. Irmãos, para aqueles que são batalhadores. Então nós vemos aqui, o Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos do espírito oprimido. Então, coração quebrantado, coração debilitado, abatido, um coração que está ali necessitado da ajuda de Deus. Está fora do altivismo do homem, está fora do eu, da arrogância, da ignorância. Está com o coração, irmãos,
voltado para Deus, precisando da ajuda, né? Então, a esse coração, Deus não resiste, Deus abençoa mesmo. Oprimido e apertado, ou seja, e afligido, esse é o coração oprimido. E Deus está vendo. Deus está vendo tudo isso. Deus conhece quando o homem chega para ele com humildade, para pedir uma bênção, para buscar uma vitória. O abatimento, a aflição nos faz necessitados. E só o Senhor tem a resposta para cada uma das nossas necessidades. Só o Senhor sabe o que eu preciso, o que você precisa, irmão. Existem coisas comigo que eu não posso contar para você, mas posso contar para o Senhor. Existem problemas com vocês que vocês não podem contar para ninguém, mas podem contar para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem a solução. Senhor, eu cometi tal coisa e isso tem me deixado desanimado, mas eu não posso contar. Mas eu te peço ajuda, me ajuda. Me dá um bom ânimo, Senhor, para me prosseguir. E aí, meus irmãos, a vitória virá. Então, meus irmãos, prosseguindo aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 16. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfaleçamos. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Paulo estava dizendo aqui, irmãos, que a vida ministerial não é fácil, que liderar não é fácil, que ser servo do Senhor não é tão fácil como ensinam por aí. Mas ele disse, olha, mesmo com todos esses contratempos, nós não podemos ser desanimados. Nós não precisamos, irmãos, de alguém para roubar o nosso ânimo. Não precisamos. Tem conselhos que são de Deus, mas tem conselhos que, em vez de ajudar, piora a nossa situação. Tem pessoas que são usados pelo Senhor para levantar o nosso ânimo com uma palavra. Mas já tem outros, e quando fica sabendo do meu problema, do seu problema, caça jeito de enterrar a gente, irmãos. Isso entre nós. Então, Paulo está dizendo aqui que nós podemos ser atribulados, nós podemos ser angustiados, porém, nunca, jamais seremos desanimados. Jamais seremos desanimados. Irmãos, a pessoa desanimada tem coragem para cantar, irmão? Hein? Chega aqui, mal levanta a cabeça. Tem coragem para pregar, irmão? Não acredito nisso. A pessoa desanimada, irmãos, está precisando da misericórdia de Deus. Está precisando da ajuda que vem do alto. E todos nós, irmãos, em todos os momentos da nossa vida, nós somos carentes de Deus. Precisamos do Senhor. Então, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 7, e versículo 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo estava dizendo que, quando chegou à Macedônia, foi atribulado de todos os lados por todo tipo de tribulação. Está aí no versículo 5. Então, Paulo, ele estava nessa tribulação toda, fazendo a obra de Deus, e de repente veio o desânimo, até o ponto de ele pensar, mas ninguém está nos vendo. Ninguém dá uma palavra, ninguém fala nada. E de repente Tito chegou e falou para ele, olha,
Os irmãos lá têm saudade de você. Os irmãos lá estão vendo a sua luta e eles estão se alegrando com você pelo que você tem feito na obra de Deus. E aí, nos diz os versículos seguintes que o ânimo de Paulo, aleluia, se renovou, irmãos. Está vendo? Paulo, nesse momento, estava achando que o trabalho que ele estava fazendo, ninguém estava vendo e que aquilo não significava nada. Mas com a chegada de Tito, que trouxe esse recado, que trouxe, irmãos, algo de Deus, Paulo se animou muito mais para fazer a obra de Deus. Ficou muito mais alegre. Irmãos, é tão bom quando nós estamos fazendo a obra de Deus juntos e a gente vê que nós estamos crescendo juntos. Como é maravilhoso, não é? Mas também é uma coisa que causa desânimo, é quando você está fazendo a obra de Deus, querendo fazer a obra de Deus e os demais parados. Não fazem nada, não falam nada. Isso acaba trazendo um certo desânimo. E Paulo, naquele momento, estava desanimado. Porque, irmãos, o obreiro que disser que nunca passou por desânimo, nunca teve desânimo, é um felizardo, viu? Porque pensa num trabalho difícil. É o trabalho da obra do Senhor, do obreiro que tem responsabilidade com a obra do Senhor. Então, meus irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamos-vos também, os irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha só, que coisa maravilhosa. Aqui Paulo estava exortando aos irmãos para demonstrar os que eram insubmissos, aqueles que não obedeciam, e também para consolar os que estavam desanimados. Aí você me pergunta, pastor, mas como é que nós vamos consolar alguém que está desanimado? Primeiro, a pessoa tem que querer. Segundo, ela tem que deixar. Tá? Porque se a pessoa não quiser, ela fica com o problema, morre com o problema e não tem a situação resolvida porque não se deixou ajudar. Mas aqueles que pedem socorro, Deus nos dá a palavra certa, irmãos. Nos dá a palavra certa para aconselhar e também para colocar nos eixos aqueles que são desobedientes. Viu? Porque existem muitos também que são desobedientes. Não só o pastor da igreja, mas também desobediente a Deus. O ânimo vem do Senhor. É o Senhor que nos dá o ânimo. É Ele que nos anima. Nós vimos aqui, ó, Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, espera pelo Senhor e tenha bom ânimo. Esperar pelo Senhor. Precisamos de ter ânimo. Porque a maioria das vezes nós queremos que o nosso problema seja resolvido hoje, agora, já. E se demora, o desânimo vem, irmãos. O problema vai nos afetando, vai nos maltratando, vai judiando conosco. E aí o que acontece? Vem o desânimo. Mas o que nos diz a Bíblia? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia! Temos coragem para clamar, irmãos. Tenhamos coragem para combater. Coragem significa estar de pé e dizer, olha, eu não vou recuar por nada, porque o Senhor é comigo. Porque é Ele que tem a resposta para mim, é Ele que tem a vitória para mim, é Ele que tem me mantido de pé até agora, é Ele que tem me segurado como um forte, e é no Senhor que eu contemplo a vitória a cada dia. É Ele, somente Ele, que tem cuidado de mim a cada dia. Aleluia!
E o Senhor cuida de nós, irmãos, espiritualmente e também no sentimental. Pensa outra área difícil na vida do homem e da mulher. É a área sentimental. Mas o Senhor entra aqui, ó, e trabalha a minha mente através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos orienta a não cair, para não cair nas astutas ciladas do diabo. É Ele. Porque sem a orientação do Espírito Santo de Deus aqui em nossas vidas, ó, irmãos, essa mente aqui, ó, não para. Ela fica pensando numa velocidade muito grande. E nós devemos ter cuidado, porque senão ela se transforma em oficina do maligno. Mas quando é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando aqui, os nossos pensamentos surtem frutos maravilhosos para nós, para a nossa família, para a igreja do Senhor e para aqueles que estão próximos de nós, porque nós somos aquelas pessoas que dão fruto. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nos diz aqui também a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Isso aqui é outra área que devemos ter cuidado e requer mais tempo para falar sobre isso aqui, no trato dos pais com os filhos, porque dependendo da idade do filho e da filha, se o pai não souber lidar com eles, pode falar coisas que deixam os filhos desanimados, falar coisas e praticar coisas que deixam os filhos desanimados, mas temos aqui a palavra do Senhor, para que não devemos irritar os nossos filhos, para que não fiquem desanimados. E nessa área aqui, irmãos, principalmente adolescente, muitos deles, quando têm problemas, principalmente sentimental, a tendência é se isolar. E se isola primeiramente de quem? Do papai e da mamãe. Não gostam de revelar esse tipo de coisa. Então, nós devemos ter cuidado. Então, meus irmãos, aqui, ó, Marcos 10, o versículo 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aqui fala da passagem do cego de Jericó. Era uma coisa desanimadora, irmãos. Estava ali, não se sabe por quanto tempo, à beira do caminho pedindo esmola. E a princípio, quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, os próprios discípulos disseram, cala a boca, cego, porque o Senhor não vai te ouvir. Mas aí, de repente, esses mesmos chegaram lá para dizer para ele, porque Jesus tinha parado e disse, vai chamar. Chama ele. E eles chegaram lá e disseram para ele, ó, o Senhor te chama. Põe-te de pé e tenha bom ânimo. Levanta. Você está sentado? Levanta. O Senhor está te chamando. E quando chegou lá, o Senhor tinha vitória para aquele homem, irmãos. Aleluia. Mas os discípulos já chegaram lá decididos. O Senhor te chama. Levanta-te, põe de pé e vem. E quando chegou lá, o Senhor ainda perguntou, o que tu queres que eu te faça? Oh, glória! Aleluia! Senhor, eu quero ver. Então veja. Aleluia! E muitas das vezes, irmãos, o Senhor está perguntando para mim e para você, o que tu queres que eu te faça, filho? O que tu queres que eu te faça, filha? Mas aí nós praticamente não oramos, irmãos, oramos pouco, não é? Porque quem ora mais fala muito mais com Deus. Quem ora mais tem muito mais intimidade com Deus, não é isso? Tem muito mais. Quem ora pouco, fala pouco com Deus, tem pouca intimidade. E às vezes o Senhor quer nos dar uma benção. Está tão perto. O Senhor até chegou a perguntar para mim, o que tu queres que eu te faça? Mas eu não me levantei, não me coloquei de pé,
não tive ânimo, não acreditei, não ouvi a palavra e continuei na situação em que estava. Mas, irmãos, estejamos atentos, porque Deus falou aos seus discípulos e continua falando com a igreja de hoje. Porque aqui estão os atuais discípulos do Senhor, porque discípulo é aprendiz. Nós estamos aqui nessa noite, o Espírito de Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui em nosso meio, bênçãos tem para nós, renovação espiritual, renovo espiritual, tudo isso o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Então, não vamos dar lugar ao desânimo. Então, meus irmãos, foi o Senhor que nos chamou. Devemos nos alegrar. Se foi Ele que nos chamou, nós devemos nos alegrar. João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. O Senhor estava falando isso para os seus discípulos. É por isso que eu tenho dito essas coisas para vocês, que Ele falou desses acontecidos, de perseguições, de tantas outras coisas ruins. Mas eu estou dizendo para vocês que tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós servimos um Jesus que está vivo, irmãos. O nosso Jesus está vivo. Ele é vencedor. Ele tem vitória para mim e para você. Aleluia! No mundo nós passamos e estamos passando por aflições. Uma das aflições que eu citei aqui no início é que muitos hoje estão desempregados e passando uma aflição terrível. Só quem nunca ficou desempregado aqui é que não sabe o que é isso. Mas quem está desempregado, tem filhos para cuidar, tem aluguel para pagar, isso é aflição, irmãos. Mas o Senhor está dizendo, tenha bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! E nós vamos vencer. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando está tudo bem, ficar desanimado para quê? Não é, irmãos? Saláriozinho no bolso todo mês, a esposa com saúde dos filhos, carro para andar, gasolina do carro, está tudo bem, está tudo certo. Mas nós que não somos ricos, não somos fazendeiros e nem empresários, dependemos do emprego, irmãos. E quando esse emprego falta, aí vem a angústia, aí vem a tribulação. Se não tiver Deus intercedendo, se não tiver Jesus intercedendo por nós, se não tiver Deus agindo ao nosso favor, muitos fracassam e fracassam de vez. No tempo, quando passaram o dinheiro para o plano cruzado, muitos foram à falência. E muitos se mataram. Porque viram o problema, eram ricos e ficaram pobres e até se mataram. Ali no Pátio Brasil, uma vez, eu vi um homem com uma boa aparência, estirado lá no chão, tinha se matado, disse que era um ex-empresário. Por quê, irmãos? Ele estava passando naquele momento por uma tribulação, mas não tinha o Senhor na sua vida. Não tinha. Se ele tivesse, ele ia ler esse versículo e ia falar, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci. E quem está dizendo que venceu é o nosso Deus. Ele é que está dizendo que venceu, irmãos. Aleluia. Ele tanto venceu que está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo. E vive para todo sempre. E foi preparar a morada para mim e para você. E quando chegarmos lá, nós temos as mansões celestiais que estão preparadas para nós. Céus lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia! Mas isso se não formos vencidos pelo desânimo.
Devemos ter bom ânimo. Vamos passar pelas aflições. Vamos vencer todas, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino da vitória. Aleluia! E eu não estou vendo aqui nessa noite nenhum derrotado e nenhuma derrotada, porque o Senhor tem cuidado de você, irmão. Tem cuidado de você, irmã. Diga não para esse problema na sua vida. Diga não para essa angústia, para essa tristeza, para esse desespero. Saia dessa situação em nome de Jesus. Receba a vitória que o Senhor tem para ti. Escute a voz de Deus na sua vida. Escute o que o Senhor tem para ti, não só hoje, mas durante a sua vida. A pandemia está aí. O desemprego está aí. É enfermidades e mais enfermidades, mas o Senhor tem nos amparado a cada dia. O Senhor não tem nos deixado só. Oh, aleluia! Não tem nos deixado só, irmãos. Ei, mundo velho de tribulação e de angústia. A vida é tão pouca, irmãos. É tão pouco tempo aqui. A nossa vida passa tão rápido. Mas só vão entrar no céu aqueles que não se deixaram vencer pelo desânimo, que se mantêm de pé e que diz: Senhor, a hora que o Senhor me chamar, eu estou aqui. Eu estou pronto para ouvir a tua voz. É isso que Deus tem para mim e tem para você, viu, irmão? Viu, irmã? Desânimo, não. Vitória, sim. Vitória, sim. Porque o Senhor venceu por mim e por você. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, tem mais algo aqui, mas eu não vou falar, que eu prometi que eu não ia passar das 9. Deus abençoe os irmãos que vieram aqui nessa noite. Vocês vieram aqui para ouvir o nosso pastor. Não foi possível ele estar aqui. Então, eu ministrei uma meditação aos nossos corações. Então, receba o que Deus tem para você nessa noite, viu, irmão? Receba. É de Deus, viu? Amém? Deus abençoe os irmãos.